Boa noite, amigos, amigas. É o professor Legene, vocês me conhecem, me acompanham. Eu programei essa live aqui de forma especial. Aliás, sempre todas são especiais porque eu não tenho nenhum programa fixo no meu próprio canal, não quero ser youtuber. Mas durante a semana eu passei comentando nos 5 programas fixos que eu tenho e mais 3 ou 4 extras que surgiram, o comentário central foi essa tal cúpula da democracia que aconteceu nesta sexta e sábado, quinta e sexta pela internet, não foi presencial, né? Convocada de forma unilateral pelo presidente dos Estados Unidos. Mas os tempos que eu tenho nesses programas, eles são tempos, né, curtos, né? Então não dá para desenvolver melhor. Como eu fiz uma certa pesquisa sobre o significado dessa cúpula e alguns contrapontos que eu apurei aí em vários sites, em vários artigos e ensaios internacionais que eu li. Então, por isso eu decidi fazer um programa com mais tranquilidade, com mais calma, né? Agradeço aos canais, amigos e parceiros que sempre retransmitem os meus programas especiais. Bem, essa cúpula pela democracia, sempre entre aspas, foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos de forma absolutamente unilateral. Não discutiu com ninguém, não teve uma parceria especial, ele que decidiu a metodologia, quem fala, quem não fala, quanto tempo as pessoas teriam para falar. Mas o mais grave na convocação unilateral desta cúpula é que ela foi feita à revelia do sistema das Nações Unidas, que esse sistema é o que a humanidade conseguiu de melhor em termos de um fórum, um espaço global decisório que procure tomar medidas em várias áreas da sociedade em prol da humanidade. A ONU hoje faz parte do nosso dia a dia. Nós usamos siglas de instituições da ONU de caráter internacional, multilateral, todos os dias. Unesco, Unicef, OIT, OMS, Saúde. Então, a ONU está aí no dia a dia. E muitos outros órgãos com os quais nós não estamos afeitos, né, no dia a dia, por exemplo, a União Internacional de Telecomunicações, ela fixa prefixos de telefone, fixa prefixos de países, né? União Postal Internacional, são órgãos vinculados às Nações Unidas. E a ONU convoca cúpulas, por exemplo, a cúpula do clima, né? Que vem sendo convocado já há muitos anos e tem tomado decisões muito importantes no sentido da redução das emissões de monóxido de carbono na atmosfera. Bom, a ONU tem 193 países membros, 2 países observadores, que é o Vaticano e a Palestina. Portanto, ao convidar 110 países, eu imagino que todos fizeram-se presentes,
Imagina a desfeita de você recusar um convite, né, do presidente dos Estados Unidos. Se todos esses aceitaram os convites, 83 países ficaram de fora e, portanto, nem sequer foram convidados. Qual é o critério de ser democrático ou não ser democrático? Então, a lista é muito longa, né? Foi muito difícil achar na internet uma amiga querida que mora nos Estados Unidos que, fuçando lá nos escaninhos governamentais dos Estados Unidos, minha amiga Yara Jamal, ela inclusive está aqui, nos acompanha, que eu agradeço. Ela que conseguiu essa lista, eu dei uma arrumadinha, ordenei, mas chama atenção esta lista, várias ilhas. Boa noite. Ilhas no Pacífico, né? Ilhas ali na Oceania, pequenas ilhas que são considerados países. Por exemplo, Nauru, Palau, Tuvalu, né? O Tuvalu, Ilhas Marshall, Salomão, Seychelles. Essas Seychelles eu nunca esqueço delas. Quando o Collor venceu, lamentavelmente, em novembro de 89, ele foi com um jato particular milionário, grande. Ele foi descansar nas Ilhas Seychelles, né, que é uma da Commonwealth, né, comunidade britânica. Estas ilhas Naral, Palau, Tuvalu, quando a ONU vota, por exemplo, Assembleia Geral, quando a Assembleia Geral da ONU vota fim do bloqueio a Cuba, a Assembleia Geral não tem poder decisório, ela é recomendativa, né? Ou recomendatária. Então, o que é órgão decisório na ONU é o Conselho de Segurança. A democracia da ONU são 15 membros do Conselho de Segurança, 5 permanentes e 10 rotativos, ali que decidem as coisas. Na verdade, quem decide são os 5, que têm poder de veto. A democracia da ONU no Conselho de Segurança, ela se dá de uma maneira estarrecedora, democracia entre aspas. Por exemplo, se a China apresentar uma proposta de resolução e tiver 14 votos a favor, a China não é um bom exemplo. A Rússia apresentar uma resolução e tiver 13 votos a favor, além do voto da Rússia, seria 14. Mas aí o representante da China levanta o braço e fala não. Isso não acontece. Rússia e China votam nos últimos tempos juntinhos, né? Perdeu. Caiu a resolução. Ou seja, 14 votos a 1. Se esse 1 que vota contra for um dos 5, não vale nada. Bom, mas por que eu falei de Nauru, Palau, Tuvalu? Me chama a atenção. Sobre os livros, né? Esse final de semana eu estou empacotando e etiquetando. Já fiz as etiquetas, notas fiscais. Segunda-feira eu despacharei os... Vocês estão sabendo, né, do livro que chegou ontem. Lênin para principiantes. Gordinho, ó. Quase 400 páginas. Ele para de pé, ó. É dessa coleção aqui, ó. Então saiu o irmãozinho dele. Agora não vai ser desculpa para você não conhecer o pensamento de Marx e Lenin, né? Esse do Lenin aqui
tem o resumo das 7 principais obras dele, né? E vocês sabem que eu estou dando um curso sobre a vida e obra do Engels, e já estou escrevendo o livro número 3 da coleção. Eu estou prevendo que abril do ano que vem. Depois vou começar um outro, o camarada Joseph Stalin. E vou fechar a série de livros e cursos Mao Zedong, grande líder revolucionário comunista chinês. Então, agradeço a confiança. Se não fosse essas vendas antecipadas, eu não conseguiria arcar com as despesas gráficas, que são muito altas, né? 12 mil. Mas eu levantei o nome do... Desculpe fazer esse parênteses. Eu levantei essas ilhas porque... Ah, tá bom, obrigado. Há 30 anos... Obrigado, Suzano. Há 30 anos, a Assembleia Geral vota fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. E os Estados Unidos jamais cumpriram e não dão sinais que vão suspender o embargo. E dá, assim, uma votação esmagadora. Muitas abstenções, né? Melhor se abster do que votar contra, mas dá, geralmente, 9 votos contra. Eu acho que na última, inclusive, o Brasil, né? Estados Unidos, Israel, acho que Brasil, e estas ilhas, Tuvalu, Palau, Nauru, votam contra, né? São amigos do imperialismo, subservientes, mais do que amigos, e amigos de Israel, são sionistas também. Sempre votaram do lado dos Estados Unidos e Israel para qualquer coisa, né? Então, essa é a lista. Eu não vou falar em detalhes dos nomes, mas quero fazer 4 comentários que são emblemáticos, que mostram a excrescência de um evento desta natureza, que se auto-intitula Cúpula da Democracia. Vou começar a falar dessas 4 excrescências, depois eu vou entrar os objetivos ocultos. Por que mesmo que fizeram isso neste momento? 4 pessoas foram convidadas, as 4 que me chamam a atenção, né? Deve ter outras, sim, deve ter outras excrescências, mas estas 4 eu quero comentar com vocês em particular. 4 pessoas convidadas, 3 homens, 1 mulher. Destas 4 pessoas, 2 representam países, as outras 2 não, mas foram convidadas. O primeiro é o Duterte, lá das Filipinas. É hoje um dos mais reacionários do mundo. Ele se destaca por ter assassinado milhares de pessoas lá no seu país, sob o pretexto, sob o pretexto de combater o tráfico. Mas o tráfico não é motivo de assassinato. As pessoas devem pagar aí pelo se infringirem as leis, né? O tráfico que deve ser punido e não com pena de morte é o tráfico, o grande tráfico. O pequeno no dia a dia, isso aí não, mas lá mata todo mundo. Ele foi convidado para a cúpula da democracia, eleito pelo voto, né? Não dá para dizer que as Filipinas são um país, uma ditadura, né? O segundo país e líder que foi convidado a participar, essa é a maior excrescência, porque isso diz respeito a nós,
é exatamente esse que se apresenta como nosso presidente, não é? Inominável, sempre que nós pudermos não falar o seu nome é sempre bom. É um fascista, mais do que fascista, eu acho que ele tem um viés nazista, uma pessoa autoritária, que tem declarações dele antigas dizendo que o grande erro da ditadura militar brasileira foi ter matado muito pouco, tinha que matar uns 30 mil. Vocês já ouviram isso? Vocês que me acompanham são pessoas extremamente politizadas. Ele não fecha o Congresso e o Supremo porque não tem clima no Brasil e no mundo para uma atitude dessa, mas ele tem vontade. Dependesse dele, ele gostaria de fazer isso. Ele está momentaneamente, desde aquela crise do 7 de setembro, que se ele seguisse radicalizando, ele seria de fato afastado. Ele fez uma moderação, mas ele não mudou a sua natureza. A natureza dele é fascista, nazista, extremista, né? Foi convidado. Não sei se fez uso da palavra, não sei qual foi o critério, em 2 dias, né? Os outros dois últimos, dos 4 que eu destaquei para vocês, são mais aberrações ainda, porque não representam países. De Juan Guaidó. Isso. O primeiro deles é esse Juan Guaidó, que se autoproclama presidente da Venezuela e que foi reconhecido pelo Donald Trump quando ele se proclamou. Como é que aconteceu isso? Do nada ele se proclamou? Não. Ele era presidente da Assembleia Nacional, né? Tipo Câmara dos Deputados lá. Venezuela é unicameral, é só deputado, não tem Senado, que eu me lembre, né? É, ele não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro na última eleição, que inclusive o Maduro se elegeu presidente, mas perdeu a eleição para o Congresso, para a Assembleia Nacional. E ele foi eleito presidente. Como ele não reconheceu a eleição do Maduro, ele decretou vacância do cargo e se proclamou presidente, porque na Constituição de lá diz que o presidente da Assembleia assume na vacância do cargo, né? Quando ele fez isso, e fez por orientação dos Estados Unidos, da gestão Trump, né? É. Quando ele fez isso, exato, é. Quando ele fez isso, o Trump reconheceu na hora como presidente da República Bolivariana da Venezuela. No dia seguinte, vejam a força dos Estados Unidos no mundo ainda. 44 países no dia seguinte reconheceram, mesmo sem saber quem é esse Guaidó. Estados Unidos reconheceu, tá bom, eu reconheço. Inclusive a União Europeia, e mais dentro da União Europeia, a Inglaterra, a França e a Alemanha, que são os grandes da Europa. Uma aberração. No esteio desse movimento, a justiça britânica decretou o confisco, congelamento de vários bilhões de dólares que estavam depositados em barras de ouro lá em bancos ingleses que integram a Reserva Federal da Venezuela. Então, isso é um dinheiro do povo venezuelano. A justiça confiscou e entregou para esse fascista, a revista, para ele administrar esse dinheiro. Olha, olha, é um mundo completamente distópico. Né?
O que eu vou falar agora, eu não tenho a fonte, mas eu ouvi essa semana, mas que ele detém uma articulação com esse dinheiro, ele mantém, sustenta mais ou menos 1.600 pessoas espalhadas aí pelo mundo que se apresentam como representantes diplomáticos dele, inclusive no Brasil. Essa gente queria, inclusive, expulsar os funcionários e o embaixador da Venezuela da embaixada que fica em Brasília, com apoio desse inominável que nos desgoverna. O Guaidó foi convidado pelo Biden. Vocês sabem que houve uma tentativa de invasão aí da Venezuela pelo mar, evidentemente. 60 pessoas em 3 lanchas chegaram super armados, etc., para tentar repetir a Baía dos Porcos em Cuba, lembram, né? Esses foram apoiados e financiados por esse arrivista. Mas essa gente foi detida, presa, sabe por quem? Por pescadores, colônias de pescadores que estavam armados, evidentemente, que apoiam a Revolução Bolivariana, e eles dominaram, prenderam todos eles. Esse é a pessoa que Biden convocou, convidou para representar a Venezuela. Ele não reconhece o governo democraticamente eleito da Venezuela, mas chama um fascista, golpista, agente da CIA, né? E está solto. Ele não está preso na Venezuela, ele mora lá, né? Você vê que ele estava louco para ser preso. O Guaidó não é mais deputado porque ele não reconheceu a última eleição e não se candidatou. Só que na última eleição inverteu. O Maduro fez lá 70% ou mais, porque uma parte da oposição boicotou. Agora teve eleições regionais na Venezuela, vocês acompanharam, né? 23 estados, lá tem outro nome, não é estado. Os bolivarianos ganharam 20, não é? E a oposição participou de todas. Então, o Guaidó está completamente isolado até do grupo dele, né? Os fascistas, reacionários, de extrema-direita, etc. O Guaidó, então, foi convidado, participou, assistiu, lhe foi dado alguma senha para poder se conectar a essa rede, né? Não sei se fez uso da palavra, né? Acho que seria demais também, né? Mas é uma pessoa que o Biden reconhece, né? Um absurdo isso. E a última pessoa que eu quero comentar com vocês é uma mulher. Você vê que essa questão de ser mulher ou ser homem, né? Ela é uma fascista. Quem é? Tsai Ing-wen. Ela se autoproclama presidenta da República da China. Não é a República Popular da China. O que é isso? Chama-se Ilha de Taiwan, que é da China há milênios. É território chinês. Se fala ali majoritariamente ou mandarim ou cantonês, que são as duas línguas, dialetos, né? São parecidos, né? São chineses eles. Aquilo não é um país, não é outro país, é a China. Ela é secessionista. Ela quer a separação. Desde 1º de outubro de 1949, quando Mao Zedong chega em Pequim e proclama a República Popular da China, é uma cena histórica, tem fotos dele, claro, em preto e branco, proclamando, muito bonito. Nesse dia, os tais nacionalistas de Chiang Kai-shek, do Kuomintang, KMT, a sigla do partido, de extrema-direita, que perderam a guerra, Revolução, Guerra Civil, né? Fugiram todos para Taiwan. O Mao não foi atrás deles, deixou, né? E essa gente
continuou se apresentando em nome de República da China, fundada por um cara que é ícone na China, o fundador da nação, o pai da nação, né? Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Ele proclamou a República da China em 1911, 10 anos antes da fundação do Partido Comunista. E ele foi o primeiro presidente, morreu pouco tempo depois, mas o partido dele, Kuomintang, o KMT, governou a China até 1949, sob a liderança de Chiang Kai-shek, também um fascista. Vocês procurem aí um ensaio meu no meu site, lejeune.com.br. A pronúncia do meu nome em francês, você não fala o U, né? Lejeune. Mas o site lejeune.com.br. Tem lá um ensaio longo que eu escrevi em julho, quando da comemoração dos 100 anos do Partido Comunista da China. 1º de julho fez 100 anos. Um ensaio muito longo, acho que 10, 12 páginas, dezenas de notas de referência. Eu conto a história. Entre 21, que o PC foi fundado, até 27, eles mantinham boas relações com o Kuomintang, por orientação, inclusive, de Moscou, né? Orientação... Existia a Terceira Internacional Comunista, fundada por Lenin em 1919, né? E eles acompanhavam o movimento comunista no mundo inteiro, especialmente na China. E havia uma orientação para trabalhar junto com o Kuomintang, e inclusive alguns camaradas receberam a tarefa de se infiltrar lá no partido. Mas Sun Yat-sen morre, acho que morre em... não sei a data, é bom, não, a memória me traz, mas acho que 25. Ele morre, o Chiang Kai-shek, então, rompe, né? Começa, então, a guerrear entre eles. Quando, em 49, é proclamada a República Popular, a ONU já existia há 4 anos. Quem representava a China na ONU era Taiwan, República da China. Obrigado. Isso durou 22 anos. Só em 1971, depois que Richard Nixon, quebrou o gelo, visitou a China, encontrou Mao, apertou a mão de Mao, foi com a esposa dele, numa histórica viagem, mas você vê que em política nada acontece por acaso. Naquele fatídico ano, a China estava distanciada da União Soviética, que era presidida por Nikita Khrushchev. Aí, para aproveitar isso, o Nixon vai lá ficar amigo da China, né? Quem sabe a gente recupera a China, etc. Aí, naquele ano, a ONU votou, quem passou a representar a China é Pequim, República Popular da China. Mao Tse-tung morreria 5 anos depois, em 76. Mas os Estados Unidos só reconheceriam a China por troca de embaixadores em 1979, no segundo ano do governo Carter. Ele toma posse em janeiro de 70. Terceiro ano, ele toma posse em janeiro de 77. É eleito em novembro de 76. 77, 78, 79. Terceiro ano, ele reconhece a República Popular da China como troca de embaixadores. Estou falando isso tudo para vocês para dizer o seguinte: dentro da ilha de Taiwan,
tem vários partidos políticos, inclusive o Kuomintang, que governou a China, né, desde a proclamação da República em 11 até 49. E aí foram para Taiwan e governam a ilha, governaram a ilha quase que a vida inteira. Só que há alguns anos eles perderam as eleições. Eles não são secessionistas. Eles são pela independência de Taiwan, mas reconhecem, digamos, a política que a China adota é um país, dois sistemas. É assim com Hong Kong, com Macau, com Taiwan, né? São províncias que a China chama de províncias rebeldes. Macau e Hong Kong, a China já recuperou. Falta Taiwan. Ela tem paciência. Um povo milenar, 3, 4, 5 mil anos, ele não tem pressa para nada. Só que essa mulher, Tsai Ing-wen, é de um partido que é pelo rompimento. Sempre, desde 49, houve relações bilaterais entre a ilha e o continente. Né? Não há. Sim, tem problemas políticos, mas comercialmente, para vocês terem uma ideia, tem 3 fábricas no mundo que fabricam chips, microchips, que é tudo hoje tem. Inclusive os carros no Brasil estão com uma entrega de 6 meses de demora porque não tem chips no mundo. Né? 3 lugares fabricam chip. Se eu estiver enganado, vocês que têm aí podem consultar a internet. Uma fica nos Estados Unidos, que são aquelas fabricantes lá aqueles chips de computador Intel, né? Intel. Deve ter uma concorrente menor, a AMD, né? Mas a Intel é a grande. Na Coreia tem uma. E a terceira fica em Taiwan. TMSC, na sigla que eu não sei o que significa. A União Europeia não tem fábrica de chip. A China não tem fábrica de chip. Está tomando providência para abrir. Não é fácil abrir. Não é só pela tecnologia que você tem que deter, você tem que pagar os mais altos salários dos cientistas que fabricam isso. Aquelas maquininhas que ficam fazendo assim, e aí sai o chip pronto. Né? Tudo hoje, uma geladeira tem chip. Né? Os carros hoje, até a tecnologia embarcada, que eles chamam, né, eletrônica, é tudo computadorizado nos carros. E a tendência é piorar ou melhorar, no sentido de que num carro não vai funcionar sem o chip. Então, como é que você pode romper com Taiwan? A China, ela compra chip de Taiwan. Então, mesmo a China não reconhecendo essa independência, eles mantinham relações não diplomáticas, relações amistosas, né? Comerciais. Aí essa mulher ganha a eleição. O partido dela quer romper. Taiwan tem hino, tem bandeira, tem Assembleia Nacional, tem exército. Eu vi uma matéria nesses sites militares que eu acompanho muito, você aprende muito. Ninguém quer ajudar Taiwan a construir submarinos. Para que uma ilha daquela tem que ter submarinos? Os Estados Unidos não podem ajudar, apesar de eles estarem rompendo compromissos antigos de que não forneceriam armas para Taiwan. Só este ano o Biden autorizou 800 milhões de dólares de venda de armamentos. Para que Taiwan precisa de 200, 300 aviões? Para que eles precisam de submarino? Eventualmente atacar a China. Não tem a menor possibilidade da ilha atacar a China e vencer. Então, eles dizem que é para defensiva. Mas se eles proclamarem a secessão, a China, em 12 horas, ocupa a ilha. E os Estados Unidos não conseguirão
recuperar a ilha. O Biden falou uma bobagem esses dias, que os Estados Unidos tudo fariam para defender Taiwan. Teve uma maior saia justa no mundo inteiro, inclusive na cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos. Vários generais, sem se identificar, eles disseram que não há condições, depois de tomada a ilha, os Estados Unidos recuperarem a ilha. Recuperar para quem? É chinesa a ilha, né? E quando você tem de fora para, né, para dentro, seria assim uma guerra de grandes proporções, né? Os Estados Unidos pagariam esse preço, né? Então, hoje eu acho que nem a ilha vai decretar, mas pode acontecer, e nem eu acho que, se decretar e a China tomar, não acho que os Estados Unidos vão fazer uma guerra quase mundial, né, para recuperar Taiwan. Por que quase mundial? Há um tratado vigendo, já tem 20 anos, China, Rússia, chama Tratado de Amizade e de Boa Vizinhança, uma coisa assim. E nesse tratado diz que uma agressão a um dos dois implica em você ajudar o país irmão atacado, né? Aqui na América, nas Américas, na época da ditadura, auge das ditaduras na América, tinha uma sigla de um tratado chamava TIAR, Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca. Um país sendo agredido, todos os outros entram do lado dele. É parecido com... Isso hoje não existe mais. Mas isso é parecido com o que a Rússia e a China têm. Por que Biden convida uma mulher dessa? O que tem por detrás disso? Então, passando adiante, eles disseram que o tema central dessa conferência foi a corrupção. Aliás, a corrupção hoje é o que mais se fala. No Brasil, esse fracassado juiz parcial, ladrão, corrupto, chamado Sérgio Moro, está aí com seus 10%, que eu acho que é o teto, ele não passa disso. Qual é o programa dele? Só fala em combater a corrupção. Dallagnol se filiou essa semana no partido dele, Podemos. No discurso dele, ele falou a palavra corrupção 44 vezes. É o grande paladino da corrupção, né, da luta contra a corrupção. Todo mundo é corrupto. A forma de governo que o Moro entende é prende e solta. Ele faz política com prisões e com libertações, né? Prende inimigos políticos e solta alguns depois que eles confessam, entre aspas, assinam delações premiadas. A corrupção é inerente ao sistema capitalista. Não tem como. As pessoas sonham com aquela mala de dinheiro que aparece nos filmes, aqueles pacotinhos. Elas sonham. Elas querem ficar ricas. Elas querem ter acesso ao conforto, ao prazer, a passear, conhecer o mundo. É justo que tenham aspirações, mas é um sistema corrupto em si. Nós somos, claro que nós somos contra a corrupção, só que nós não fazemos da bandeira da corrupção a principal bandeira. Nós temos uma plataforma, um programa para o Brasil. E ser honesto, não ser corrupto, me parece que é o básico e essencial e o dever de todos os políticos. E essa turma, né, que se diz contra a corrupção, são os maiores corruptos.
nossa querida e honrada presidente Dilma foi derrubada por um golpe parlamentar, midiático, jurídico. A mulher mais honesta que nós conhecemos. Mora no mesmo apartamento lá em Porto Alegre a vida inteira, igual a dona Luísa Erundina, mulher honrada, grande prefeita de São Paulo, grande deputada. Mora no mesmo apartamento há 50 anos lá em Moema, de 2 quartos. Né? Então é nosso dever. Não ser corrupto é básico. Agora eles estão dizendo que o centro aqui é discutindo. Então você veja o que vem vindo por aí. Né? Bom, a China reagiu, porque a China e a Rússia não foram convidadas. Portanto, eles acham que a China e a Rússia, evidentemente, não são países democráticos. Já vou falar sobre isso. Aí a China reagiu dizendo que essa tal democracia deles é a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. O embaixador da China no Brasil, Yang Ming, escreveu um artigo excelente no Estadão, cujo título é mais ou menos assim: Democracia como nova forma de colonização. Então, direitos humanos, que eles, Estados Unidos, falam há anos, é uma forma deles interferirem, ingerência interna nos outros países. Agora a novidade é defender a tal democracia, mas que é uma nova forma de colonização. Mas perfeito esse artigo, né, o título. Com todo o seu dinheiro, os Estados Unidos registraram até agora 800 mil mortos pela Covid-19 e 50 milhões de infectados. Sabe-se lá quantas sequelas. Eles têm 6 doses de vacina por habitante, mas não passa de 70% os que tomaram a primeira dose, porque ali o negacionismo é muito forte. Né? Que no Brasil nós somos governados por um negacionista, o ministro da Saúde é negacionista, todo mundo da cúpula do governo é negacionista. Né? Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes, 800 mil mortos, 50 milhões de infectados. A China tem quase 1,5 bilhão de habitantes. 99.448 infecções. Não chegou a 100 mil. 4.636 mortes. Não chegou a 5 mil mortes. Por que na hora que o Estado mandou bloquear tudo, fechar tudo, tudo foi fechado? O Estado intervém, interfere, garante provimento, garante as condições, fechar a província inteira de Wuhan, 90 milhões de pessoas confinadas. É outro mundo. Por que a China e a Rússia não foram convidados? Evidentemente, por um critério discricionário, o Biden não deve considerar China, Rússia e mais 81 outros países que não são democráticos. A minha ansiedade de ver a lista era saber se alguma daquelas 6 monarquias feudais do Golfo tinham sido convidadas. Né? Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados. São 6. Olha o número preciso aí, com 6 casos. Ó. É isso aí. A China, 100 mil. Né? Não, desculpe, aí é mortos. Né? A China, menos que 5 mil.
A China é uma democracia popular, República Popular da China. Cuba é uma democracia popular. Vietnã é uma democracia popular. O que é isso, professor? É uma democracia mais avançada que a democracia burguesa. Ali se pratica a democracia direta. Você toma a decisão por levantamento de braço nas assembleias de base da sua rua, da sua quadra, do seu bairro, da sua cidade. Tem representantes, mas você intervém de forma direta. A democracia, né, é piramidal. Eu, entre 75 e 79, quando iniciei o movimento estudantil e a militância comunista, eu participei ativamente da reconstrução da UNE, que desembocou em maio de 79, o Congresso de Salvador, o 30º Congresso, maio de 79 em Salvador, Congresso da UNE, milhares de delegados do Brasil inteiro. Esse Congresso aprovou que esse negócio de eleger no Congresso não está certo, vamos fazer eleição direta para a UNE. O Brasil hoje deve estar com 8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior entre público e privado, ou mais. Não tem esse número. Você imagina uma chapa disputar a eleição pelo voto direto e atingir todas as universidades. Mas eles aprovaram a eleição direta. Nós vencemos as eleições, chapa viração da UNE, o presidente Aldo Rebelo, era do PCdoB, hoje não é mais. Depois nós modificamos essa. Está errado isso aí. As chapas com pouco poder aquisitivo, pouca estrutura, pouco apoio, não consegue, pode até registrar, mas não consegue fazer campanha. Aí voltou a eleição em Congresso, não é eleição indireta, eleição em Congresso. 10 mil delegados. Aparecem lá 9, 10 chapas. Tem chapa que tem 15 votos. Mas é democrático. E ela fala para 10 mil delegados. Ela expõe o seu programa. Né? Então, é claro que isso não é um exemplo de democracia popular, mas é uma forma democrática, né? A Rússia não é mais a União Soviética. Portanto, não é uma democracia dos soviets, que em russo significa comitês, né, de operários e soldados. Mas tem eleição direta na Rússia. Os partidos funcionam na Rússia. O Putin foi eleito. Por que ele não foi convidado? Então, um evento como este, convocado de forma discricionária por Biden, não está preocupado com a democracia. Porque a maioria desses países, desses 110 países, não pratica a democracia mais avançada, que é a democracia popular. O objetivo é isolar a China e a Rússia. O mundo hoje já é um mundo multipolar. Eu tenho batido nessa tecla, tenho escrito ensaios sobre isso. Aquela avaliação que a gente fazia até pouco tempo, que vivemos uma transição entre a unipolaridade e a multipolaridade, mas nenhuma acabou e a outra não consolidou, eu já tenho feito e nós vivemos já num mundo multipolar. Não confundir multipolaridade com multilateralidade. Os órgãos da ONU são multilaterais. É um voto por país. Mundo multipolar são vários polos. O Biden luta para que a China e a Rússia não se consolidem como polos, porque ele quer um mundo unipolar. Meu amigo Guilherme, eu agradeço aí, o professor Guilherme, no canal dele, ele tem
ele tem feito a leitura, comentário do livro de Marx. E aí, Guilherme, depois saiu já o livro de Lênin, ele é mais gordinho, viu? Ele tem 100 páginas a mais. E diferente do livro de Marx, eu resumi os 7 principais livros de Lenin. E o do Engels eu vou fazer a mesma coisa, 9. O de Marx, que foi o primeiro da coleção, eu falo de todos os livros, mas não faço um resumo, uma resenha geral, né? Eu li todos os livros deles, de Stalin, de Mao, do Engels, tudo. Na minha juventude, e agora para esses cursos que eu estou dando e para escrever os livros, eu estou relendo os livros, mas mais do que isso, eu estou lendo a biografia deles. A do Engels eu li 4, né? A do Lenin 3. Então, do Stalin uma só, né? Em contrapartida, eu estou vendo ele ali, 1.000 páginas, né? Bom, mas não é um livro a favor do Estado, mas tem muita informação. Eu tive acesso a uma pesquisa que foi publicada no jornal Hora do Povo, do pessoal do PCdoB, o livro Lenin para principiantes. Eu não posso escrever aqui o site da editora, porque o YouTube não permite. Ele veta. Então, você procura no Google editora à parte com 2 P's. Só vem essa. Aí você entra lá, tem toda a minha obra, dos meus 18 livros, tem 10 livros e ainda em catálogo. Você pode adquiri-los. Tem promoções, comprando todos os livros do professor. Tem até a tal da Black Friday lá. 20% de desconto, paga tudo em 6 vezes. E o livro do Lenin tem descontos progressivos, né? Comprando 10, 20, 30, 40, 50, ganha 40% de desconto. Então você pode cotizar com amigos, comprar por alguma entidade, né? É uma forma de vocês me ajudarem. Não dá para viver se não é a minha aposentadoria do INSS, como autor, não. Mas vou continuar escrevendo e publicando. Esse jornal Hora do Povo fez um artigo longo e eles publicaram uma pesquisa. Eu fechei a tela aqui, então eu não vou dar ao Instituto, peço desculpas pela falha. 45% dos estadunidenses acham que a democracia nos Estados Unidos não funciona. Entre os jovens, o índice chega a 52%. Já pensou metade da juventude ter a convicção que não vive num país democrático? 81% dos estadunidenses consultados acham que os Estados Unidos são uma, abre aspas, séria ameaça à democracia. Então, 8 em cada 10 adultos eleitores consultados nos Estados Unidos. Obrigado, professor. O professor é marxista-leninista, conhecedor da obra também. Fico muito honrado aí. 8 em cada 10 consultados na pesquisa acham que os Estados Unidos são uma ameaça à democracia. E é a mais pura verdade. Apenas 17% dos consultados, 17 em cada 100 pessoas, eu estou acompanhando de perto o bloqueio das inscrições lá para ser registrado para votar. Estou acompanhando de perto. Tem um documentário de três episódios na Netflix sobre a falsidade da democracia nos Estados Unidos. E fala isso de impedir latinos e negros de votarem.
apenas 17% acham que a democracia que os Estados Unidos praticam deve ser seguida pelo mundo. Olha que coisa. E aí o presidente deste país convoca uma cúpula pela democracia para exportar o modelo dele de democracia. Isso é uma aberração, né? O Biden não está entendendo o mundo que ele está vivendo. Não está entendendo que o momento não é de fustigar a Rússia e a China, ao contrário, é de aproximar a Rússia e a China para lutar contra o inimigo comum da humanidade, que é o fascismo, crescendo. Não é ainda, eles não estão fortes, na minha opinião. É um documentário de 3 episódios, não lembro o nome. A serpente do fascismo, os filhotes dela tem que ser esmagado pela cabeça no nascedouro. Ovos da serpente. Tem que matar no nascedouro, senão fica incontrolável. Segunda-feira, Marcos Melo, vamos postar tudo. Estão lá os pacotes, lá estou ali. Aqui eu escrevo o livro, né? Cuido da gráfica, faço marketing. A única coisa que a minha esposa ajuda bastante, ela faz as notas fiscais, né? E eu faço a etiqueta, eu recorto, eu colo, ponho o livro dentro. Sou assim, a editora sou eu e a esposa. E, por fim, 44% das pessoas acham que os Estados Unidos são uma ameaça. Essa aí é 44% pesquisa mundial. Tem pesquisa feita interna nos Estados Unidos. Eu vou finalizar, já estamos chegando em 1 hora, é bom nunca passar, porque ele é retransmitido em outras televisões. O Instituto Chongjiang de Estudos Financeiros da Universidade de Renmin, da China, publicou um artigo, 10 perguntas para a democracia americana. Eu achei maravilhoso. Primeiro, a democracia dos Estados Unidos é para a maioria ou para a minoria? Vocês sabem a resposta. Segundo, existem freios e contrapesos para evitar o abuso de poder? São os mecanismos de controle. 3, a democracia nos Estados Unidos, sempre entre aspas, né, melhora o bem-estar das pessoas ou leva a sofrimento à maioria? 4, a democracia nos Estados Unidos defende as liberdades ou as atrapalha? Depois do 11 de setembro de 2001, eles editaram uma lei chamada Patriot Act, Ato Patriótico. Tudo pode ser violado, e-mail, telefone, tudo, a sua revelia. Né? 5, a democracia dos Estados Unidos protege os direitos humanos ou os viola? 6, a democracia dos Estados Unidos promove a unidade ou leva à divisão? 7, a democracia nos Estados Unidos ajuda a realizar sonhos ou a criar pesadelos? É muito bonito, né? 8, a democracia nos Estados Unidos vai melhorar a governança nacional ou vai levar a uma falha geral do sistema? 9, a democracia nos Estados Unidos traz desenvolvimento e prosperidade para outros países ou provoca desastres e turbulências? Você sabe as respostas. E a última, a democracia dos Estados Unidos irá manter a paz e o desenvolvimento mundial ou irá minar a ordem internacional? Então, senhor Joseph
Biden, apelidado de Joe Biden. E eu continuo com a mesma opinião desde novembro do ano passado. Eu não acho que Biden e Trump seja a mesma coisa. O Trump é um fascista, sonha em voltar. Se ele voltar à presidência, será um grande retrocesso mundial. Mas o Biden está deixando a desejar, não está fazendo coisas mínimas que se esperava, de ser feito, porque elas foram iniciadas no governo do Obama, que ele era vice-presidente. Por exemplo, as relações boas com Cuba, mesmo sem suspender o embargo. Obama chegou a visitar a ilha em 2016. O primeiro presidente e único que visitou. E a relação com o Irã, o acordo nuclear. O Trump saiu, todo mundo esperava, todo mundo que eu digo, os analistas internacionais, não, os Estados Unidos vai voltar. Não voltou ainda. Está fazendo onda. Está cedendo às pressões de Israel. Né? Acho que vai voltar. Né? Só que, quanto mais atrasa, mais problema na execução do contrato original, do tratado original, nós vamos perceber. Né? E falando do Irã, né? E, por certo, o Irã não foi convidado para essa cúpula. Né? O Irã, um dia eu vou fazer um programa especial sobre o Irã, muita gente me pede isso. O Irã é uma teocracia. Isto é fato. Né? A minha formação, eu imagino que a de vocês, a minha formação intelectual, né? Ela, evidente, tem influência dos iluministas, né? Hume, Montesquieu, né? Charles-Louis de Secondal, o nome dele, né? Jean-Jacques Rousseau. A minha formação é o ideal da Revolução Francesa, a separação do Estado da religião. Eu continuo com essa opinião, não mudei de opinião. Mas aí os iranianos fazem uma revolução e instauram uma república islâmica. Uma teocracia. Né? Mas eles têm constituição, têm parlamento, têm partidos. Né? Eles construíram um modelo democrático islâmico, do jeito deles, que funciona. Se você pensa que aquele Ayatollah, que é o líder espiritual do país, é nomeado por Deus, ou sei lá, ele é eleito por um conselho de sábios, formado por 88 pessoas, que, por sua vez, são eleitos pelo voto direto do povo. Para você se inscrever como candidato para este conselho, meu amigo, é mais fácil você ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Aliás, aqui também não é muito difícil ser, né? O Merval Pereira, que nunca escreveu um livro na vida, agora, inclusive, assumiu a presidência da ABL. Né? Mas, modo de dizer assim, é sempre difícil eleger. Né? Então, o Ayatollah é eleito por um conselho de sábios, guardiães. Né? O presidente é eleito. Esse Rouhani tomou posse dia 6 de agosto. Está mudando muita coisa. Né? Mudando para melhor, para o nosso lado. Então, é descabido você não convidar o Irã. Bom, é descabido ele convocar uma cúpula à revelia da ONU. Podia chegar na ONU e falar, olha, secretário-geral da ONU, dá para você convocar uma cúpula, nós daremos todo o apoio. Hoje em dia não tem deslocamento, você faz tudo pela internet. Ele preferiu convocar unilateralmente. Escolheu a dedo os 110 países. Os objetivos, já disse, são para isolar a Rússia e a China. Meus amigos, minhas amigas, eu acho que nós conseguimos cumprir o nosso plano aí de falei com mais calma, detidamente. Não sei se eu não consigo ver aí algumas perguntas mais fundamentais, né? O Arlindo fala do fascismo. Sim, o fascismo começa com Mussolini, a invenção italiana, né? Que não é a mesma coisa que o nazismo, né? Tem diferenças, né? Mussolini tem origem socialista, né? Aí mudou. O nazismo, o nome do partido nazista
é para alemães. Tem socialismo no nome, né? Bom, é isso. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Obrigado, meu amigo Zé Roberto, grande incentivador do nosso trabalho. Terminando aqui, vou voltar a fazer as etiquetas e amanhã passar o dia colando. Segunda-feira despachamos e sábado, dia 18, quem mora em Campinas, e se você não mora, puder ajudar a divulgar, vou lançar o livro fisicamente na editora Pontes. Fica na rua Doutor Quirino, todo mundo conhece quem é de Campinas. Às 14 horas. Eu não marquei de manhã porque movimento de Natal, né? Eu estou fazendo uma campanha, né? 2 livros de Natal, né? Minha filha, meu genro e meu neto de 8 anos, eu falei para eles, é livro. O de 4 eu estou com o coração apertado aqui para dar um livrinho para a criança. Ele prefere um brinquedinho ainda, né, coitadinho. Mas é uma empolgação. Eles chegam aqui na biblioteca, eles ficam maravilhados. Aí, quando eu estou escrevendo aqui algum capítulo, eles vêm e ficam olhando. Bom, pessoal, desculpe aí essa descontração final aí. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado por tudo. Bom final de semana. Beijo a todos. Tchau. Oi, Tinho. Tudo bom?